Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 14, nos diz assim a palavra do nosso Deus. A perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Falai aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte a Piarode, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros do Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairode, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito, que nos arrastaste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração no decorrer desta noite, irmãos e irmãs. Irmãos, hoje é o último dia do mês de janeiro de 2021. Hoje é 31 de janeiro de 2021. Certamente muitos de nós esperaríamos que nós estivéssemos numa situação totalmente diferente da qual nós nos encontramos. Nós certamente esperaríamos já que o número de óbitos em relação ao Covid tivesse diminuído, que os casos já tivessem diminuído. Com a chegada aí da vacina, nós já estaríamos numa situação muito melhor. Mas a verdade é uma só. A situação ela não melhorou. Como nós temos visto e temos acompanhado a situação no Amazonas e essa nova variante, a contaminação dela sendo mais rápida, nós vemos aí os hospitais enchendo, nós vemos aí os comércios fechando, nós vemos o nosso estado voltando, principalmente durante a semana e nos finais de semana, após as 20 horas na zona vermelha. E para ajudar, nós temos acompanhado aí que há a hipótese de amanhã ou hoje, depois da meia-noite, começar aí um protesto dos caminhoneiros. Irmãos, quantas dificuldades nós não estamos enfrentando? Quantas dificuldades nós não enfrentamos nesse ano de 2020?
dificuldade na área de saúde, dificuldade na área de comércio, dificuldade na área e tantas outras áreas nós enfrentamos. E nós começamos o ano de 2021 enfrentando as mesmas dificuldades. E é tão interessante que diante dessas dificuldades, nós podemos tomar algumas ações, tomarmos algumas atitudes. Por exemplo, nós temos aqueles irmãos e irmãs, nós temos aquelas pessoas que não se abalam diante das dificuldades. Pelo contrário, são irmãos e irmãs, são pessoas que têm levantado e que têm enfrentado. Mas em contrapartida, nós encontramos outras pessoas também que diante dessas dificuldades, elas começam a murmurar, elas começam a reclamar, elas começam a tomar para si aquele sentimento de negativismo, como se nada fosse melhorar. Mas nós temos também aqueles irmãos e irmãs que muitas vezes olham para essa situação e ficam temerosos. E acham que a situação só vai complicar, mas eu quero dizer para você nessa noite, que as dificuldades da vida, elas fazem parte da nossa vida. As dificuldades da nossa vida, elas estão aí para nos ensinar preciosas lições. Irmãos, não é somente nós quem passamos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a única regra de fé e prática, para a nossa vida, que é a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos viver e o que nós devemos aprender em tempos de dificuldades. Quando eu olho para Êxodo capítulo 14, nós podemos entender aqui todo esse contexto. Nós vemos que Deus vai com mão forte sobre o Egito. Deus pune Faraó, Deus pune o Egito com as 10 pragas. E nós vemos então o povo de Israel saindo, celebrando, caminhando para Canaã. Mas nós vemos também que aquele povo que saiu celebrando é o mesmo povo que 3 dias depois, ao invés de celebrar, ao invés de adorar, ao invés de glorificar a Deus, é o mesmo povo que está murmurando, é o mesmo povo que está reclamando diante das primeiras dificuldades. Ou seja, irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina que nós vamos passar por dificuldades na nossa vida. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos aprender preciosas lições. E quando nós chegamos no capítulo 14, nós vemos então que Israel vai ser perseguido. Nós vemos que Faraó vai levantar. Faraó vai pegar os seus 600 carros, os seus capitães, vai juntar o exército e vai marchar contra Israel. E é interessante, irmãos, que eles começam a olhar e ver o exército vindo e as dificuldades, ao invés de passar, parece que só aumentam. Mas à luz do texto de Êxodo capítulo 14, eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: as dificuldades da sua vida. As dificuldades da sua vida. E eu quero dizer para você, você não passa a dificuldade sozinho. Eu quero dizer para você nessa noite que você não está sozinho, passando por dificuldades. Mas as dificuldades da vida têm preciosas lições que você precisa aprender. E o texto de Êxodo 14, de 1 a 14, nos oferece 3 lições preciosas. Então o nosso tema é as dificuldades da sua vida. O que você deve aprender com elas? O que você deve aprender com essas dificuldades pelas quais você está passando? A primeira coisa que você precisa aprender sobre as dificuldades da sua vida: elas estão sob o controle de Deus. Elas estão sob o controle de Deus. Ou seja, Deus está controlando elas. Quando você olha para o versículo 1 até o versículo 9, nós vemos, irmãos, que as dificuldades da vida do povo de Israel não estavam fora do controle. Pelo contrário, Deus estava controlando. E nós vemos que olha só o que diz o versículo 1.
disse o Senhor a Moisés. Irmãos, a primeira lição que nós devemos aprender sobre as dificuldades da vida, elas estão no controle de Deus. Deus fala para Moisés o que ele vai fazer. Deus fala para Moisés que ele vai endurecer o coração do faraó. Deus fala para Moisés como e por onde o povo deve andar, como o povo deve caminhar pelo deserto, aonde o povo deve parar e montar o seu acampamento. E Deus fala para Moisés até aquilo que o faraó vai achar que está acontecendo. Como nós vemos, por exemplo, no versículo 3. Então faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus controla todas as ações. Deus controla todos os movimentos. Deus está no controle de todas as circunstâncias, de todas as situações da sua vida. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe a dificuldade que você está enfrentando. Deus conhece a sua mente. Deus conhece o seu coração. Irmãos, irmãs, as dificuldades da vida nos ensinam que Deus está controlando tudo. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, até mesmo as dificuldades. Você não está sozinho. Assim como o povo de Israel aqui não estava sozinho. Nós poderíamos dizer que Israel estava no mesmo barco, na mesma situação, enfrentando os mesmos problemas. Você não está sozinho. Tem irmãos, tem irmãs que estão passando dificuldades, às vezes muito maiores do que a sua. Porém, não estão desanimados, não estão murmurando, não estão reclamando. Mas o que tem feito? Tem dobrado o seu joelho, tem buscado o Senhor e tem dito a Deus: Senhor, eu sei que essas dificuldades, elas têm um propósito. E eu sei que essas dificuldades, elas me ensinam que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias. Irmãos, nós precisamos entender isso. As provações, elas vêm sobre a nossa vida para nos ensinar, principalmente, que Deus está no controle. Nada pegou Deus de surpresa. Nada. Nada pegou Deus de surpresa. Nada do que você passa, nada do que você enfrenta, pega Deus de surpresa. Nós precisamos entender, Deus está no controle. Deus falou para Moisés o que era para fazer. E Deus cumpriu aquilo que ele falou para Moisés, como nós podemos ver no versículo de número 5, que diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ou seja, Deus falou para Moisés: eu vou fazer o Faraó entender que vocês estão perdidos, mas vocês não estão. Vocês sabem para onde vocês vão, e vocês sabem quem vai à frente de vocês e quem guia vocês. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmão. Ele cumpre, irmã. Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Deus prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. Deus prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não desanima. Não fica murmurando. Não fica reclamando. Ergue os seus olhos, dobre os seus joelhos e reconheça que Deus está no controle da sua vida. Ele tem feito a história andar.
Ele tem cuidado. E Ele, em Cristo Jesus, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso, minha palavra para você nessa noite: as dificuldades da sua vida vão te ensinar que Deus está no controle. Por isso, o crente não desespera. Por isso, o crente não entra em desespero, porque nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos que a boa mão de Deus está sobre nós. Deus fala para Moisés o que ele vai fazer. Deus coloca em andamento o que ele vai fazer. E Deus usa o faraó para fazer a vontade dele. É interessante quando você olha para o versículo 6, diz assim: e aprontou Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Guarde uma coisa para a sua vida: Deus, Ele é soberano. Ninguém manipula a Deus. Ninguém. Mas Deus manipula quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E Deus usa e faz e tem todo o direito de fazer, porque Ele é soberano. Satanás é usado por Deus para os propósitos que Deus tem. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que Satanás é criatura, mas o nosso Deus, Ele é criador. E Deus diz para Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. E Deus foi lá e endureceu o coração do faraó mais uma vez. O coração dele se tornou duro, ele levantou e ele foi atrás do povo de Israel. Ele achava que estava manipulando, mas Deus é quem estava no controle. E você precisa aprender isso. Quem está no controle da sua vida é Deus. E se Ele está no controle, meu irmão, minha irmã, descansa, entrega e confia, porque Ele não vai desapontar você, Ele não vai desamparar você, Ele não vai deixar você andar sozinho. Sabe o que é o grande problema? O grande problema é que nós é quem abandonamos a Deus. Nós é quem agimos afoitamente, como diz o versículo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus está no controle das dificuldades da sua vida. Ele está controlando tudo. E eu quero dizer para você: se você é obediente, se você ama Deus, e se você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, eu quero dizer algo para você nessa noite. Tudo vai dar certo. Tudo vai terminar bem. Mas a segunda lição que você precisa aprender sobre as dificuldades da sua vida é que elas podem revelar o seu maior temor. Elas podem revelar o seu maior temor. Ou elas podem revelar o seu maior medo. Irmãos, veja comigo o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios.
Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Qual é o maior medo de Israel? Qual é o maior medo revelado aqui? Sabe qual é? O de morrer. Esse povo tem medo da morte. Esse povo tem medo de cair pela espada de Israel. Ou melhor, pela espada do faraó. Irmãos, as tribulações, as dificuldades da vida nos levam a revelar o nosso maior temor, o nosso maior medo. É tão interessante que essa pandemia, esse Covid-19, tem revelado o maior medo das pessoas. E sabe qual é o maior medo das pessoas? Morrer. Esse é o maior medo, irmãos. É tão interessante que nós ficamos fechados dentro de casa. Nós ficamos com medo dentro de casa, como se só o Covid pudesse nos matar. É tão interessante que quando você entra para dirigir o seu automóvel, o seu carro, você não entra ali com medo de morrer. Quando o jovem ou adolescente, principalmente aí os adolescentes, pegam lá a sua bicicleta e começam aí a empinar a sua bicicleta, pergunta para ele se ele tem medo de morrer. Quando as pessoas saem aí empinando as suas motos, dançando para lá e dançando para cá, pergunta para ela se ela tem medo de morrer. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que como que o Covid mostrou e tem mostrado o maior temor do ser humano, que é o medo da morte. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele não teme a morte. E sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo já venceu a morte. Irmãos, nós precisamos entender que a morte não é o fim da nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender isso. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios: ó morte, aonde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Tem muita gente que está com medo do Covid porque tem medo de morrer. Mas nós podemos morrer de tantas outras coisas também. Por isso nós devemos tomar um cuidado com a nossa vida em todas as áreas. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos trazer sempre à nossa mente e ao nosso coração que nós somos templo do Espírito Santo. É por isso que crente não bebe para dirigir. É por isso que crente não bebe. E nós precisamos entender isso, irmãos. E tem muito crente que fala: mas pastor, é só umazinha. Pastor, essa aqui não tem álcool, é zero de álcool, é fermentação própria. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do corpo. É por isso que crente não fuma. É por isso que crente não envolve com essas coisas que podem destruir a nossa vida, que podem fazer mal para a nossa vida. Eu quero dizer para você que as dificuldades da vida revelam o seu maior temor. E aqui nós vemos alguns. Primeiro, o maior medo que Israel tinha era o medo da morte. Tanto que eles falam, era melhor servir lá do que morrer aqui. A segunda coisa que nós podemos ver é que esse medo pode levar você, primeiro, a questionar os líderes. É tão interessante, irmãos, que quem sofre é Moisés e Arão. Eles vão para Moisés e Arão e começam a questionar Moisés e Arão. Pode notar que quando as dificuldades da vida começam, muitos crentes começam a terceirizar a culpa, como nós falamos aqui na escola dominical. A culpa é do pastor. Irmãos, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa não vem na igreja.
a pessoa não anda de acordo com a vontade de Deus, a pessoa não obedece a Deus, e aí a pessoa começa a dar errado as suas decisões, e ela chega e ela fala, a culpa é do pastor. Não é, a culpa é sua. Israel começa a questionar a liderança. E nós sabemos como é fácil colocar a culpa nos outros, né, irmãos? O medo nos leva a questionar. Por exemplo, não foi à toa que quando Deus falou para Adão, né? Quem te fez saber que você estava nu? Você acha que ele não ficou com medo? Como conhecedor do bem e do mal, agora ele passou a conhecer o medo. E ele teve medo. E diante do medo dele, ele fala, a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu. Deus direcionou para Eva. E aí, Eva? Ela falou, não, foi a serpente. E aí nós conhecemos a história e nós vivemos. É muito mais fácil colocarmos a culpa nos outros do que nós assumirmos o nosso próprio erro. Irmão, as dificuldades da vida vai levar você a enfrentar o seu pior medo. Por exemplo, tem gente que não tem medo de morrer. Mas tem gente que tem medo de ficar em cima de uma cama, de dar trabalho para os outros. Tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo que o pão de cada dia falte. Tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo que o emprego falte. As dificuldades da vida revelam para nós o nosso maior medo. E é interessante que a Bíblia nos diz que nós devemos lançar fora todo o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o nosso verdadeiro amor tem nome, chama Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus, irmãos, quando nós temos certeza da nossa salvação, nós lançamos fora todo o nosso medo. Mas tem uma terceira e última lição aqui para nós nessa noite, sobre as dificuldades da sua vida. O que você deve aprender com elas? Primeiro, Deus está no controle de tudo. Elas estão no controle de Deus. Segundo, elas podem revelar o seu maior temor. E a minha pergunta para você nesse momento é: qual é o seu medo agora? Qual é o seu maior temor nessa hora? Lembre-se que o Senhor Jesus disse que nós não devemos temer o homem que pode tirar a nossa vida. Mas nós devemos temer aquele que pode tirar a nossa vida e lançar a nossa alma no fogo do inferno. E isso só Deus pode fazer. Mas terceira e última lição que você precisa aprender. Elas podem mostrar para você quem Deus é. As dificuldades da sua vida podem mostrar para você quem Deus é. Veja o versículo 13 e o versículo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos e irmãs, as dificuldades da vida podem revelar quem Deus é para você. Primeira revelação aqui: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Irmãos, Deus é poderoso para nos guardar em toda e qualquer circunstância. Deus é poderoso para nos conduzir de forma segura.
Como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está conosco, irmãos, nós estamos bem guardados. Nós estamos protegidos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não são as tribulações, não são as dificuldades, não são as lutas, não são as perseguições, não é a fome, não é a espada. E o apóstolo Paulo conclui dizendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é soberano, Ele é poderoso. Como diz o salmista, deito, lá no Salmo 3, deito e logo pego no sono. Repouso seguro, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor me sustenta, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor me protege. O profeta Jeremias diz que Deus é quem sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. E são pensamentos de paz. Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. E Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Deus é soberano. E Moisés diz para o povo, aquietai-vos, quietos, silencia, chega. Sabe por quê? Porque Deus vai agir. E quando Ele age, ninguém impede. Como nós cantamos, né? Agindo Ele, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Eu quero trazer à memória de vocês uma cena. Lembram do carnaval do ano passado? Lembram daquela cena que foi tão divulgada? Quando Satanás estava arrastando aquela pessoa, né? Aquele representando ali a Jesus ali por aquela avenida? Vocês estão lembrados dessa cena? Pois é. Não haverá carnaval esse ano. Deus é soberano, irmãos. E tem muito crente brincando com Ele. E lembre-se, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é justo. Por isso, quando Ele manda calar, até a natureza obedece. Você conhece esse Deus? Você tem servido esse Deus que é poderoso? Mas uma outra coisa que o texto nos revela é que Deus é quem peleja por nós. Deus é quem peleja por nós. Irmãos, nós precisamos entender isso. O crente ora. O crente ora e Deus peleja. Não é à toa que a Bíblia chama ele de Jeová Shebeote, o Deus das batalhas, o Senhor dos exércitos. Deus peleja por ti. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe das dificuldades da sua vida. E Ele não deixa você sozinho. Ele peleja por você. Como eu gosto de Josué e Caleb, porque eles dizem assim, se tão somente o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai pegar aqueles gigantes e o Senhor vai entregar a nós como pão.
Josué e Caleb não olham para o tamanho do gigante, irmãos. Josué e Caleb olham para o tamanho do nosso Deus. Josué e Caleb têm a certeza e têm a convicção de que quem peleja por eles é Deus. Não é à toa que Moisés fala para Deus lá no monte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me deixe sair daqui. Ou seja, me mata aqui. Porque sem a tua presença, Senhor, sem o Senhor pelejando por nós, batalhando por nós, é derrota na certa. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos aprender aqui. E sabe o que é? Deus sempre cala a boca daqueles que duvidam. Deus sempre cala a boca daqueles que duvidam. Olha o finalzinho do versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmão, não duvide do agir de Deus. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide. Não duvide. Porque se tem algo que o nosso Deus gosta de fazer, é mostrar para nós que quem manda é Ele. Quem governa é Ele. Quem cuida de todas as coisas é Ele. E quem supre as nossas necessidades é Ele. E tudo isso Ele faz em Jesus Cristo. Por isso, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para você. Quais são as dificuldades que você está passando? Você não precisa responder aqui para o pastor agora, não. Traga na sua mente aí. Quais são as dificuldades que você está passando? Quais são as lutas que você está passando? Quais são os problemas que você está enfrentando? E a grande pergunta, você está com medo do quê? Você está com medo do quê? E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está no controle. Nada pega Ele de surpresa. Nada. Ele está no controle. As dificuldades que você está passando agora podem revelar os seus maiores medos, os seus maiores temores. Mas as dificuldades que você está passando agora podem mostrar também para você quem Deus é. Quem Deus é. E o nosso Deus é aquele que está sempre conosco. O nosso Deus é aquele que diz para nós, não temas. Não te assombres. Não te assuste. Porque eu sou contigo por onde quer que andares. Quando passares pelo fogo, eu estarei com você. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. E é esse mesmo Deus que diz que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. É este Deus que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, no fundo de uma cadeia. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É esse Deus, poderoso, soberano, maravilhoso, que a Bíblia diz que voltará. É esse Deus que promete estar conosco todos os momentos da nossa vida. É esse Deus que segura as nossas mãos e diz para nós, não temas. Eu estou com vocês. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar e te agradecer. Porque, ó Pai, nós chegamos no final de mais um mês.
E até aqui, Pai, a Tua boa mão nos ajudou. A Tua boa mão, Pai, nos sustentou. A Tua boa mão, Pai, nos abençoou. E obrigado, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que não será diferente nesse próximo mês e no decorrer desse ano. Pai, nós queremos Te agradecer porque nós já vemos coisas boas aí. Nós temos visto, Pai, o Senhor cuidando, o Senhor suprindo, o Senhor abençoando o Teu povo. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor abençoou, Pai. O Senhor colocou as Tuas mãos, Pai, sobre esses cientistas que num tempo, Pai, tão curto, elaboraram, ó Pai, essas vacinas e que já estão sendo, Pai, aplicadas, que já estão salvando vidas. Nós Te agradecemos, Pai, porque a igreja orou, o Teu povo orou, e não foi somente a nossa igreja, mas foi, Pai, as igrejas, o povo Teu, espalhado, Pai, por todo esse mundo, e nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós vemos que o Senhor ouviu, Pai, a nossa oração. Mas também, ó Deus, eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga conforto, Pai, ao Teu povo. Que o Senhor encha, Pai, a mente e o coração do Teu povo, Pai, de coragem, de ânimo. Sabendo, ó Pai, que ainda que venham os dias difíceis, nós não estamos sozinhos. O Senhor está à nossa frente. O Senhor está nos abençoando. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está nos protegendo. Abençoa, Pai, o Teu povo reunido nesta noite. Abençoe, Pai, a Tua igreja. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar.